Oi, gente, meu nome é Tudo Paloma. bom? Eu sou a Paula e aqui é o canal Tudo Bem. Ninguém. Tudo bem, não ser Eu normal. confundi com o nome. E aí, que o canal Ninguém nos perguntou. A gente vai falar hoje sobre uma série que a gente assistiu na Netflix chamada Tudo Bem Não Ser Normal. It's Okay Not Be Okay, como é o nome em inglês da série. É uma série coreana que tem na Netflix. E assim, ela consiste em. Vamos falar sobre as partes técnicas, que ela consiste em 16 episódios. Cada episódio tem 1 hora. É 1 hora e meia, quase 2 horas. O último episódio tem quase 2 horas. É verdade, o episódio. As séries coreanas tendem a ser mais longas. Sim, eles tentam compactar em episódios, mas os episódios são extremamente longos. É, exatamente. Eles tentam fazer menos episódios, mas com episódios muito longos. Mas é muito divertida. Essa É, série em particular, a gente vai falar sobre ela por um motivo. Porque quando você assiste muita série coreana, eles têm tipo uma coisa genérica. é. Que acaba sendo muito romance, muito mesmice, sempre o homem salvando a Não que mulher. seja ruim, É, não é isso. não é isso. É tipo assim, acaba sendo uma. Eles fazem isso como se. Um estereótipo. Isso rende. A indústria coreana Demais. gosta desse tipo de coisa. Só que essa série, Tudo Bem Não Ser Normal, ela é muito diferente por um motivo simples. Ela fala sobre doenças mentais. E não doença mental que a pessoa nasce, mas, por exemplo, Depressão, isso, ansiedade, ansiedade, distúrbio, como fala? de Distúrbio de personalidade, personalidade. que lá na Coreia é um problema de racismo, tá? Tem Preconceito. de preconceito lá, racismo, as ideias. Racismo é. De preconceito, e isso lá acontece até, acaba levando o suicídio de muitas pessoas, até famosas, que a gente viu na mídia recentemente, não tão recentemente, mas o suficiente. Sim. É, porque também eles abordam temas, como a acabou de falar, que não só, acho que hoje em dia não só na Coreia, né? Em muitos lugares as pessoas não abordam, que são os problemas, como a gente falou, os mentais, depressão, essas coisas. E hoje, assim, por mais que seja um pouco mais aceita e as pessoas estejam procurando tratar isso, ainda tem muita gente que acha que é loucura, que é gente doida, que realmente. Mas não, são pessoas que precisam de ajuda e são pessoas que têm. E assim, essa série. Tem que ser medicada. Vamos falar um pouquinho sobre a série então. Essa série contém 3 personagens principais: a Gumion, ou Mante, né? Gante. Gante Santé. e Sante. Sante. A gente não sabe pronunciar direito, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. O Gante e o Sante são irmãos. O Sante, ele tem um problema de autismo, ele tem autismo. E assim, eles não têm a mãe deles, que morreu quando ele era jovem, foi assassinada. Assassinada. Ela já fala no primeiro episódio, tá? Não é spoiler. Não é spoiler, a gente vai tentar... Não contém spoilers. Deus queira. Que a gente vai tentar não falar. Não, a gente vai tentar falar... A gente, na verdade, vai ter spoilers sim, então se a pessoa não quiser spoilers, assiste lá, depois você vem aqui pra ver nossa opinião, é claro, né? Então, essa série é bem assim, e eles são irmãos, e o Santé tem uma doença mental. Não todos. Santé e Manté. É. Gante. A Kumyong, ela é... Não, mais, eu já falei isso. ela é mais doutora. E aí, eles são irmãos, e o Santé tem autismo. E a história... Hã? Eu tenho. Meu Deus do céu. E esses dois, eles perderam a mãe quando era jovem, quando eu tava falando, e eles vivem viajando, todo ano eles viajam, porque o Santé, quando a mãe deles morreu, ele tava junto com a mãe dele, e ele sabe quem foi que matou a mãe dele. Só porque por conta do autismo, ele fala que foi uma borboleta. Que foi o que ele viu, né, no caso. Só que aí, com o desenrolar da história, você vai entendendo o porquê é a borboleta. E assim, o que acontece? Eles vivem se mudando por causa disso. Só que eles... Aí acontece o que a gente chama, que é o que começa a desenrolar a história, que é quando a Gominyon aparece. Isso. Ela é uma escritora de livros infantis. Só que os livros dela são muito estranhos, porque são um pouco meio macabros. Bem macabros, na verdade. Porque ela tem problemas, porque ela viveu numa casa que a mãe dela morreu quando era criança. Dizem que todo mundo fala que foi o pai dela que matou a mãe dela. O pai dela acabou tendo um câncer que deixou ele demente, e ele foi parar num
no hospital psiquiátrico. Não só isso, né? Ele não é. Ele já tinha o câncer, né? Antes dele ser internado. Não, no caso, ele já tinha um câncer antes da mãe dela falecer, né? Da mãe dela supostamente ter morrido. Mas isso aí é só contar depois. Não, mas a questão não é isso. A questão é por que ele foi colocado no hospital psiquiátrico. Não foi exatamente porque ele tinha câncer. Não, foi o que eu acabei de falar. Porque ele tinha câncer e acabou ficando demente. Então ele foi parar no hospital psiquiátrico. Presta atenção no que eu tô falando. Então, e aí, É que só você tá falando, né? eu falei isso, não começa a falar. E aí, eu só tô contando o resumo da história. E aí eles encontram a Gomunhô. E aí. Olha pra câmera. E aí eles encontram ela. E aí começa a desenrolar a história. Porque ela quer ele, porque ela não sabe falar que gosta da pessoa. Pra ela fica interessada e ela quer pra ela as coisas. E é assim que funciona. Tudo. Não é só o ser humano, não. Tudo, mas não só o ser humano. Por exemplo, tem uma cena que ela tá com... Essa cena marcou, porque foi engraçada. Ela tá com como fala? Um fã dela. E aí ela fala que é muito chique e elegante uma caneta que ele tem, que ela achou bonita. E aí ela fica falando que é chique e elegante, e ela furta do cara. Ladrão! A caneta. Então tudo que ela acha bonito, fofo ou cortante, O que ela se interessa, né? ou que ela se interesse, principalmente coisa, né, que machuca, ela gosta. E ela pega pra ela. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Possessiva. Não, mas ela faz coisas cortantes. Ela, tipo... Não sei, mas é isso que eu tô falando. Ela é meio doida. Vou continuar com o vídeo. Então, o que acontece? Aí, ela... Aí, o que a gente vai falar sobre o que a gente achou da série, né? A gente assistiu a série, a gente achou muito interessante, porque realmente aborda esse tipo de coisa. Tem uns personagens da série que são muito interessantes. É uma história bem cativante, né? Porque se você for pra pensar, é uma história... Além dela ser muito diferente, né? Ela ser muito nova, ela é muito inovadora. Porque tem muitas cenas que você olha e fala... Cara, que da hora. Porque são ações que eles têm. Por exemplo, o... Gangtae, que é o menino que, no caso, é o par romântico da Kom Young. Ele é uma pessoa que ele sempre tenta se manter o mais são possível. Porque já que ele cuida do irmão dele, desde que a mãe dele foi assassinada, ele tinha 12 anos e tal. Então, assim, ele é uma pessoa que ele teve que aprender a lidar com os sentimentos dele totalmente sozinho. Então, acho que também mostra que são pessoas solitárias. Ele é uma pessoa extremamente solitária e que ele precisa de alguém pra poder tirar ele dessa mega solidão. É tanto que você vai vendo, o que é mais legal é isso, é os personagens crescendo. Eles estão em desenvolvimento constante. É muito legal quando você chega, tipo, você vê o primeiro episódio, eles são de uma forma, e o último, eles são completamente diferentes. Isso acontece até com se você for ver, quem mais muda é o próprio Gantê, porque ele, do começo do episódio da série, ele é uma pessoa, assim, eu vou dizer, que afasta todo mundo, uma pessoa muito independente, muito responsável. Não é que ele mude isso, mas ele começa a ser mais ele mesmo, ele tira toda aquela responsabilidade que ele tinha e fala assim, cara, só porque eu tenho essa pessoa pra cuidar, não quer dizer que eu tenho que ser exatamente assim. É muito interessante. É, tipo, ele acho que ele também achava que ele tinha que tratar o irmão dele como se ele fosse o mais velho, ou como se ele fosse lá um pai, entendeu? Um responsável por ele. E até o irmão dele, isso que é mais legal, o Sante, você acha que, tipo, por ele ter o autismo, né, que ele é diagnosticado com autismo, ele é uma pessoa que ele ensina muito, ele mostra pra ele como que ele tem que ser, sabe? Tipo, ele mostra que ele não é só uma doença, ele é muito mais do que isso, ele é além de uma doença, além de um autismo. A vida dele não se resume só a ser autista, ele tem muitas outras características. Por exemplo, ele é uma pessoa que desenha extremamente bem, muito bem. E é como fala? Um talento. E por ele ser autista, o irmão dele achar que ele é autista, ele só era autista, ele não tinha como Ele viver. não tinha desenvolvimento, ele não tinha desenvolvido a personalidade dele na sociedade. Exatamente. Porque ele vivia só
Tem a questão do fugir também. E é que nem aquele. Tem um personagem que é muito legal, eu gosto muito dele, que é o diretor do hospital. Nossa, ele é muito bom. É o diretor do hospital, que ele fala desse jeito. Você fala, você tem medo que o seu irmão. Ele fala assim, você vê o problema do seu irmão, mas ele vai acabar te ajudando. E isso, no final, no último episódio, é exatamente isso. No último episódio, acontece uma coisa que é muito legal, que mostra que o Gantê, ele sempre soube da independência dele. Ele tava com o irmão dele porque ele tinha, o Gantê, apesar do autismo dele, ele tinha também medo que o irmão dele sofresse, porque ele tinha noção dessas coisas. E aí, você vai assistindo a série e você vai vendo realmente que o Gantê, apesar do problema, ele sabia viver, sabe? Ele sabia ver as coisas, ele entendia. Tem uma parte muito interessante também que eu gosto, que é quando ele descobre que o irmão dele tá feliz. Porque o irmão dele sempre fingiu. O autismo tem essa característica de ser detalhista. Então o irmão dele sempre fingiu tá feliz, uma coisa que ele não tava. E o Gunter sempre observou isso. E aí tem até um dos livros que eles comentam do cachorro, que o coração, o corpo, quando tá com dor, ele não mente, mas o coração mentiroso sofre em silêncio, por isso que quando você dorme, você chora. E ele falava isso pro irmão dele, e aí ele viu o irmão dele sorrindo uma vez enquanto ele tava dormindo e falou assim, cara, realmente... É linda essa cena, eu choro. Finalmente ele tá feliz. Então, assim, é muito interessante, porque ela mostra muito essas coisas, sabe? Muito problema que a sociedade tem em relação a esse tipo de coisa, que as pessoas não veem, que as pessoas não levam a sério. E essa série mostrou isso pra gente. É uma série muito interessante nesse aspecto. Recomendamos. Ela é ela é muito boa. Ela é uma série... Eu sou uma pessoa que eu não termino nada. De verdade, Paula não termina nada. Eu tenho amigas que me mandam coisas e falam, Paula, você viu? Eu mesma. Então, eu não vi. Eu não vejo. Eu não sou uma pessoa que, eu te recomendei uma coisa, você viu? Não vi, não vejo. Eu sou assim. Então, assim, pra mim ter gostado de uma série, ter terminado Não é que ela... você não vê. A Paula é assim, ela assiste o primeiro episódio, não se interessou, às vezes os primeiros minutos não interessou ela desiste. Descarto. É sempre assim. Então, assim, ou eu demoro muito tempo pra começar, mas essa série, ela estava em lançamento e eu tenho que assistir. E aí eu assisti e você vai consumindo... Até nossa mãe, a minha mãe não gosta muito de ver as coisas legendadas. Ela também é da tipo de pessoa que começa e não termina. Puxei dela. Mas ela terminou a série, ela ficou impactada, chorou no final, como todas nós. E então é isso. Gosto muito da série. A série, ela é muito boa, recomendamos para todos. E esperamos que vocês tenham gostado da nossa resenha. Se você tá procurando uma série de comédia, não assista. É uma série um pouco séria. Ela é meio gatilho. Tipo, você não sabe o que é gatilho? Sei o que é gatilho. Então ela é meio gatilho, dependendo de como você tá, sabe? Tipo, eu tô muito emocional hoje, então não assiste. Ou assiste, você que sabe, a decisão é sua. A decisão não é minha, então você que sabe. Mas assim, eu acho que é uma série que ela dá muito gatilho, como a gente falou, tem muitas doenças, tem hora que você se sente desesperado, porque é uma coisa acontecendo atrás da outra, mas é uma série muito boa. Recomendamos pra vocês assistir, mas como a Paula falou, não é uma série engraçada. Ela tem cenas engraçadas, só que ela é muito irônica, ela não é muito comédia, entendeu? E alívio cômico tem, mas os alívios cômicos, nas partes que você tem gatilho, filha, ela não aparece. Então, mas assim, é uma série muito boa. Ela fala de gatilho, gente, mas não é tão forte assim, não chega a ter coisas que você fica assim, meu Deus. Depende, tem gente que é muito sensível. Enfim, a gente recomenda. É isso aí, gente. Depois dê um like, se inscreve no canal. Comenta aí o que vocês acharam. Assista a série, comenta pra gente. Fala pra gente o que vocês acharam. E ative o sininho de notificação, entendeu? É isso aí, tchau!